Boa tarde, meus alunos. Tô com saudade de vocês. Tudo vai passar loguinho pra gente se ver de vez. Boa tarde, criançada. Boa tarde, turminha. Olha só, isso é só um spoiler do que vai rolar na aula de artes dessa semana, tá certo? A gente tem uma semana linda, cheia de notícias boas e continuemos fazendo nossa parte, que é ficar dentro de casa e respeitando as ordens, né, do Ministério da Saúde. Então, vamos lá. Na aula de português, a gente vai continuar fazendo as atividades complementares da apostila, certo? Só que essa semana vão ter algumas atividades um pouquinho diferentes. As produções de textos vão ter algumas modificações alguns dias. Vão ser mais tranquilinhas. Então, hoje a gente vai começar com a questão dos adivinhas, certo? Vai ter uma adivinha para vocês fazerem. Vai ter uma parte que vocês vão ter que dar 3 características desse tipo de texto. É só observar bem, ver bem como começa esse tipo de texto. Vocês fizeram bastante semana passada adivinhas, então observa como é que ela inicia, como que ele termina, como que ele é organizado, a estrutura, tá certo? Não vai ser difícil. E depois, na parte tem um outro exercício que vocês vão ter que imaginar uma situação. Faz de conta que a Tiana tá dando uma aula para vocês lá na cozinha lá do Colégio São Miguel, que tá dando uma aula de culinária, e aí ela vai dar algumas ordens para vocês, certo? Então vocês vão ter que construir frases utilizando o verbo no imperativo. Então, por exemplo, vai de conta que tá todo mundo conversando, eu falo assim, criançada, façam silêncio. Então vocês vão ter que criar frases usando o verbo no imperativo, tá ok? Depois, na parte lá que é a ideia do produzir texto, vocês vão ter que pegar uma receita. Vocês podem copiar a receita no caderno de português, vocês podem imprimir uma receita e colar no caderno de português, ou vocês podem recortar de uma revista, sei lá, às vezes tem uma revistinha que tem receita. E aí vocês vão ter que grifar, pode ser com marca-texto ou com lápis de cor, os verbos no imperativo. Exemplo, esse aqui é uma receita de uma torradinha. Está escrito assim no modo de fazer: torre as fatias desejadas de pão de forma. Por exemplo, eu vou ter que grifar a palavrinha torre. Depois, corte 1 ou 2 tomates. Vou grifar a palavrinha corte, ok? Então, vocês vão ter que arrumar essa receita ou copiar no caderno e grifar as palavrinhas que estão no imperativo. Então, é a hora de procurar uma receita, beleza? De português é só isso, chuchu moleza, que são os exercícios da página 78 e 79. É o exercício número 9, que é a letra A, B, C e D, ok? Fica aguardando de vocês o retorno das atividades. Ou então, Tiana, fiz de português, me manda um ok. Tiana, vou te mandar a foto, que eu vou ter uma listinha com o nome de cada aluno para dar o ok nas tarefas do dia, ok? Espero que vocês me mandem até o final do dia. Beijo! E dando continuidade, a gente vai chegar na parte de matemática, que a gente está trabalhando sobre a questão dos polígonos, não é verdade? Polígonos, só para recordar, são aquelas figuras que são planas, não é verdade? Que a gente percebe que tem segmentos de reta para formar um polígono. As retas, elas não se cruzam, elas não podem se cruzar, e é exatamente o que a gente vai falar disso hoje. Na última aula, vocês classificaram o polígono entre superfícies circulares e superfícies não circulares, que na verdade eram 8 figuras. Então, no exercício da página 237, a gente vai classificar esses polígonos, os polígonos que não são circulares. Então, vocês vão ter que analisar só os desenhos da página 236, só o grupo D. E a gente vai classificar de 2 maneiras, certo? A gente vai classificar entre superfície limitada por curva não simples. Não simples é quando ela se cruza, quando forma tipo um xizinho assim no meio da figura. E a superfície limitada por curva simples. Curva simples é quando ela pode ter diferentes contornos, mas são retas que não se cruzam, tá certo?
Dica para essa atividade. Nas limitadas por curva simples vão ser 2 figuras e nas limitadas por curva simples vão ser 6 figuras, tá certo? Então, vocês vão ter que fazer a atividade de matemática. É a página 237. A página 238 é só o número 4. Dica: se ainda ficou com dúvida para responder a questão número 4, leia o que está logo abaixo, que é sobre a classificação dos polígonos. Lá vai te dar uma ideia, tá certo? E vocês vão fazer também, que não é nada difícil, o número 2 e 3 da página 241, que na verdade é dar só continuidade nas retas aqui na malha quadriculada, e o número 3 vocês que vão criar um segmento de reta, tá certo? Então, de matemática, por hoje é só. E na aula de história, lá volto eu super ansiosa para passar as informações para vocês, né? Então, a gente vai voltar um pouquinho, lembra do período das navegações, lá no início do século XV? Então, lembra que o Cristóvão Colombo, ele tinha feito uma proposta, né, para o Dom João II, que era o rei de Portugal na época, para fazer uma viagem no sentido ocidental do Oceano Atlântico, e que ele falou assim, não tem necessidade disso, vai gastar muito dinheiro, não aceitou a proposta do Cristóvão Colombo. E aí Colombo decidiu, né, ir falar com os reis, com o rei da Espanha e com a rainha, e aí eles falaram assim, não, beleza, a gente vai topar investir nessa viagem. E aí ele foi, fez a viagem, e aí ele encontrou uns lugares, né, próximo da América, que a gente chamou das Antilhas, né, que vocês puderam ver no mapa da aula anterior. Essa notícia se espalhou. O rei de Portugal ficou sabendo que Colombo fez uma excelente viagem, que ele conheceu lugares novos e que essas terras iam ficar pertencendo ao rei da Espanha, até porque foi ele que financiou a viagem. Só que o rei de Portugal não achou nada legal. E aí ele ficou pensando numa proposta. Ele falou assim, poxa vida, vamos ter que fazer algum combinado para decidir quem que vai ficar com que terra. Porque lembra que o Portugal queria ser o mais rico da Europa naquele período? Então ele não podia deixar isso acontecer, né? E aí ele pensou numa estratégia. E ele decidiu chamar o rei da Espanha e falar assim, olha, vamos fazer um combinado, vamos fazer um tratado e a gente divide as terras do mundo entre nós dois. Eu fico com tudo que tiver do lado oriental e você fica com tudo que tiver do lado ocidental. E aí, o rei da Espanha fez a primeira proposta e vocês vão observar o mapa na página 128. Eu gostaria que vocês ficassem muito atentos, principalmente na parte ali do Brasil, como que é feita essa divisão. Então, olhem só. O rei da Espanha, ele fez... a imagem não vai estar legal. Ele fez a proposta da primeira divisão, certo? Que vocês vão observar. Essa aula é interessante de vocês escutarem a Tiana e observando o mapa. Só que aí o rei de Portugal falou assim, não, eu tenho uma outra proposta. E aí ele esticou um pouquinho mais da divisão para pegar um pouquinho mais das terras do Brasil, que hoje a gente chama de Brasil, naquela época não era, né? E aí, o que ele fez? Porque ele já sabia que já tinha terras para aquele lado. Lembra da última viagem que foi feita, que ele já sabia que tinha algumas coisas pro lado ocidental? Então, ele já quis dividir um pouquinho mais. Gente, essa divisão, só para deixar claro, essa divisão ela é totalmente imaginária, tá certo? É uma divisão que não existiu certinho, não tinha um risco lá marcando. Era uma divisão imaginária de um combinado deles, e eu gostaria que vocês não esquecessem o nome. Esse tratado que eles fizeram dessa divisão ficou conhecido como o Tratado de Tordesilhas, certo? Então, esse nome é desse tratado, que era das divisões, que era a divisão da terra, né, entre Portugal e Espanha, tá certo? Isso aconteceu em 1494, essa divisão do Tratado de Tordesilhas. E ganhou, ficou valendo a ideia de Portugal, que é puxar um pouquinho mais, um pedacinho do Brasil mais pro lado dele, tá certo?
Vocês vão ficar sabendo um pouquinho mais dessa história na próxima aula. Mas fiquem sabendo que eles decidiram fazer um tratado para dividir as terras entre Portugal e Espanha. Tá joia? O que eu quero que vocês façam nessa aula? Façam a leitura da página 128, grifando as partes importantes, escuta o vídeo novamente, vai lá e lê, observa os mapas. Da página 129, certo? E eu gostaria que vocês recortassem o anexo. Não é para colar ainda, é só para recortar. O anexo 1, que é esse daqui dessas imagens. Deixem recortadinhos, que daí amanhã a gente tem continuidade na aula de história, tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. E não esqueçam dessa história, viu? Essa história, ela é importante. Não esqueçam do nome desse nominho também, que é o Tratado de Tordesilhas. Eu vou aproveitar o dia de hoje, que tá bem curtinho os exercícios, e vou pedir para vocês fazerem de geografia o número 3, que é a página 175 e 176, certo? Vocês vão ter que observar o mapa aqui de uma cidade e indicar a localização. E aí a atividade está na página, as orientações estão na página 176. É muito moleza, qualquer dúvida estou à disposição. Olha, a tia Ana vai ficar esperando de vocês o retorno das atividades. Então, por exemplo, vou mandar a aula de hoje. Vou ficar esperando até amanhã de manhã as atividades do dia de hoje, para a tia Ana dando um ok, tá certo? Sugestão, não deixe acumular, se tiver dúvida me manda mensagem, tá certo? Beijo enorme, até amanhã.